Vamos mais uma vez ouvir a nossa analista de internacional, Fernanda Manhota, para entender quais seriam as condições para uma conversa entre autoridades iranianas e norte-americanas depois destes 5 dias de conflito, desde que houve o ataque de Israel e dos Estados Unidos que tirou a vida do líder supremo iraniano, Manhota. Olha, Yuri, eu tô assim um pouco São Tomé em relação a essa notícia do New York Times, viu? Eu também tô cética, assim como vários se manifestaram em Washington e só acredito vendo. Não me parece haver nenhum tipo de condição para um restabelecimento de diálogo nesse momento. Do lado americano, várias informações vieram a público nas últimas 24 horas, dando conta, primeiro, que assim como a gente tinha antecipado aqui, né, já na véspera dessa operação, um dos fatores mais relevantes que teria motivado a decisão final de Donald Trump foi a leitura trazida pelo próprio genro dele, né, que foi um dos intermediadores dos diálogos no Oriente Médio, de que o acordo possível entre Estados Unidos e Irã, aquele que vinha sendo negociado, seria, nas palavras do que tem sido reportado, apenas uma versão 2.0 do que conseguiu Obama em 2015, e que isso teria irado o presidente Trump, porque ele próprio passou vários anos dizendo que esse tinha sido o pior acordo de todos os tempos, o pior acordo da história. Então, quer dizer, a negociação, quando ela se encontrava no momento mais otimista, ela já foi interpretada por esse grupo, né, mais linha dura de pessoas do círculo íntimo do presidente, dele próprio, como insuficiente. Depois do ataque propriamente, toda a capacidade de confiança, de criação de condições, me parece totalmente corroído. Do lado americano ainda, a gente precisa levar em conta que o teatro de operações sugere algo na direção contrária a uma desescalada ou a tentativa de uma mediação diplomática. As últimas notícias são de que, além, né, de reforçar todos os ataques aéreos que continuam acontecendo e de também continuar mirando na marinha iraniana, agora os americanos estariam se articulando para utilizar forças curdas na fronteira ali do Iraque, para que por terra essas fronteiras, esses grupos, né, essas milícias curdas pudessem contribuir para uma desestabilização do regime e para criar condições de que a própria população se levantasse contra o governo. Então, quer dizer, nada disso inspira confiança ou sugere que nós estaríamos diante de uma desescalada ou de uma tentativa, de um momento de apaziguamento. Do lado iraniano, a mesma coisa, quer dizer, o Irã abriu fogo contra basicamente todo mundo do Oriente Médio, hoje até numa execução mal explicada, ainda mal explicada, até a Turquia entrou na baila, né? A Turquia, que vinha sendo um país que se apresentou como possível mediador e que inclusive condenou o ataque americano e israelense, parte da OTAN, quer dizer, podia até escalar isso e virar uma coisa pior. E o próprio Irã, e a gente não pode ignorar, ainda não escolheu o seu sucessor. Então, quem vai definir os termos dessa retaliação, a duração, a intensidade, se vai ou não haver diálogo com os americanos, me parece que não está nem selecionado ainda, né? Me parecem que essas fontes, elas ou estavam desatualizadas ou elas estão, de alguma maneira, tentando criar algum tipo de ruído no sentido intencional, né, de criar a névoa da guerra. Porque, de fato, num sistema como o iraniano, que foi muito fragilizado, que foi moralmente fragilizado, que foi simbolicamente atingido, né, que teve o seu ícone maior morto, não é, nesse momento, o clima, e muito menos não há um processo decisório constituído para definir estratégias de longo prazo. Então, de novo, não vejo, e nenhuma das minhas fontes corrobora tampouco essa possibilidade de um diálogo construtivo, pelo menos não agora. O clima em todos os lugares é o clima de preocupação, de ansiedade, de uma certa inconstância, volatilidade e do medo de que a cada momento novos atores possam ser envolvidos, tanto atores estatais quanto atores não estatais, e que esse conflito deixe de se circunscrever apenas ao Oriente Médio. Essa é a sensação que eu vejo em Washington, essa é a sensação que eu vejo conversando com interlocutores em outros lugares do Oriente Médio, Yuri.